Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vim falar sobre função quadrática novamente, só que dessa vez focado ali no estudo do vértice da parábola. Então a gente começou a falar de função quadrática na aula anterior e hoje a gente vai dar continuidade, ok? Então fica com a gente aí até o final para você não perder nada. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então bora pra aula! Já que na aula, pessoal, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Vamos lá, vamos para a aula, ó. Vamos falar de função quadrática, certo? Função quadrática, como eu falei na aula anterior, ela tem a linha de formação desse jeito, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se você não lembra, dá uma olhada no vídeo anterior. Então, aí sobre as características da função quadrática, nós temos 4 partes importantes, que são aí a concavidade, que a gente falou na última aula, mas hoje eu vou dar um resuminho rápido sobre ele. Hoje a gente vai focar no vértice e o zero da função discriminante a gente vai deixar para o próximo vídeo também, ok? Então vamos para o que importa, vamos lá, vamos começar. Então a concavidade, como eu falei na aula anterior, resumindo assim bem rápido, a gente tem quando o meu a da função quadrática é positivo, ela vai ser côncava para cima. A concavidade é aquela parte interna da parábola e quando o a for negativo, essa concavidade vai estar virada para baixo, certo? Então o foco da aula hoje é o vértice. Então digamos que eu tenho uma parábola, um plano cartesiano, certo? Só olhando aí para essa parábola a gente já sabe que o a dela é negativo, porque como eu acabei de falar, a concavidade dela está para baixo. A parábola em si ela tem diversos pontos, certo? Mas tem um deles que está lá no topo, nesse caso, que é o maior deles. Então se você olhar esse ponto, não vai ter nenhum ao lado dele, ou seja, não vai ter nenhum com o mesmo valor do que ele e nem maior. Então todos estão abaixo dele, todos têm valores menores do que eles. Então como não tem nenhum valor maior do que ele, a gente também chama esse ponto de máximo da função. Então isso aí seria o maior valor que a função poderia assumir, que é o vértice. Da mesma forma, se eu tivesse o contrário, se eu tivesse, por exemplo, agora o a maior do que zero, né, positivo, a minha parábola seria com a concavidade voltada para cima. E aí esse ponto não seria mais o de máximo, ele estaria lá embaixo. Então todos os pontos são maiores do que ele. Então aí esse ponto do vértice seria o menor deles, ou seja, seria um ponto de mínimo. Okay? Então o vértice ali agora seria o menor valor que a função poderia assumir. Bem, todo ponto da parábola vão ter duas coordenadas, x e y, certo? Com o vértice não vai ser diferente. Ele vai ter uma coordenada x no eixo x e uma coordenada y no eixo y, lógico. Só que como ele é um ponto especial, né, ele tem um nome especial, ele se chama de vértice, as coordenadas dele também vão ter uns nomes especiais. Nada muito difícil, a gente só vai chamar de xv e yv, para a gente ter a certeza que a gente está falando da coordenada x do vértice e da coordenada y do vértice. Então o meu ponto do vértice, que a gente chama normalmente de v, teria as coordenadas xv e yv. Ok? Então, para resumir mais ou menos o que eu falei aqui agora, o vértice ele é o ponto de máximo da função quando o meu a for negativo e vai ser o ponto de mínimo da função quando o a for positivo, né? Dependendo ali da posição da parábola. E o vértice vai ter duas coordenadas, que a gente vai chamar aí de xv e yv. E esses valores a gente consegue encontrar diretamente, só olhando a lei de formação, com a ajuda de fórmulas. Então, por exemplo, a coordenada x do vértice a gente pode encontrar utilizando essa fórmula, menos b sobre 2a. E o yv também tem uma fórmula só para ele, menos delta sobre 4a. É aquele menos delta da equação do segundo grau, certo? Que é o b ao quadrado menos 4ac. Só que o yv também tem uma outra forma da gente encontrar, que seria, por exemplo, se a gente já encontrou o xv, a gente já sabe qual é o valor do xv, a gente pode simplesmente pegar esse xv e substituir na lei de formação. E aí a gente encontraria ali a coordenada y referente a esse xv, certo? Então aí o y tem duas maneiras. Vou fazer um exemplo agora calculando as duas maneiras
e aí você vê o que você acha mais fácil. Vão ter alguns exercícios que vão ser mais fáceis resolver pela primeira e outros pela segunda, mas as duas vão estar certas. Vamos lá, vamos para o exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15, encontre o seu vértice. Na verdade, ele quer as coordenadas do vértice, quer saber quem é o xv, quem é o yv. Então eu vou aplicar a fórmula do xv primeiro, que é menos b sobre 2a. Para eu aplicar essa fórmula, eu tenho que saber quem é o a, o b e o c. Então, olhando ali na lei de formação, eu vejo que o a é 1, o b é menos 8 e o c é 15, certo? E agora é só substituir na fórmula. Como é menos b, eu tenho menos da fórmula, e como o b é menos 8, vai ficar menos 8, certo? Um menos é o da fórmula e o outro é o do b, que é negativo. 2a. Então vai ficar 2 vezes 1, porque o a é 1. Menos com menos 8 vai dar mais 8. E 2 vezes 1, 2. E 8 dividido por 2 tem aí igual a 4. Então já encontrei o valor do xv. Vou agora calcular o yv, que é menos delta sobre 4a. Então, para eu aplicar essa fórmula, o que eu preciso? Do valor do delta. Então, primeiro eu vou calcular o delta aqui do lado, b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 15. 8 ao quadrado é 64, e 4 vezes 1 vezes 15 vai dar 60. Então, 64 menos 60 dá 4, e eu já posso substituir esse valor na minha fórmula. Então, vai ficar menos 4, né? Troquei o delta por 4, e 4 vezes a, o a é 1, é 4 vezes 1. Então, aqui eu vou ficar com menos 4 dividido por 4, que vai dar menos 1. Ou seja, já encontrei aí as coordenadas do meu vértice, que é o 4 e menos 1. Vou fazer agora do outro jeito, aqui rapidinho, para você ver como é que seria. O outro jeito seria eu calcular o f de xv, ou seja, vou pegar a minha lei de formação e vou substituir o x por 4, que é o valor que a gente encontrou no xv. Então vai ficar 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, mais 15. 4 ao quadrado é 16, 8 vezes 4, 32, mais 15 eu repeti. Agora 16 menos 32 vai dar menos 16, com mais 15 vai dar menos 1, que a gente já sabia que tinha que dar menos 1 também. Então, nesse exemplo aí, a gente pode ver que a segunda parte foi um pouco mais fácil mesmo. Então, aí vão ter exercícios e exercícios. Então, cada exercício vai ter a sua facilidade e a sua dificuldade. Nesse caso, a segunda parte eu achei mais fácil. Feito isso, a minha resposta final é 4 e menos 1. Só para a gente ter uma ideia do que encontrar o vértice representa, só saber o vértice a gente já consegue fazer um esboço melhorado da minha parábola sem muita conta. Então, se eu encontrei o meu vértice, pensa aqui no plano cartesiano, o esboço já vai ficar melhor só sabendo o vértice. Eu botando aqui o ponto no plano cartesiano, ele está ali no 4 e menos 1. Como o a dessa função é um valor positivo, ela vai ser côncava para cima. Então, ali a parábola, eu sei que ela vai estar mais ou menos desse jeito. No decorrer dessas aulas, a gente vai aprender a encontrar outros pontos também importantes da parábola, mas assim, um esboço a grosso modo, a parábola vai estar mais ou menos assim. Depois a gente vai refinar esse esboço aí com o tempo. Vamos para um exercício agora um pouco mais legal, né? Que é o que cai normalmente aí em provas, em concursos, que é o seguinte: uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função: c de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor deste custo mínimo. Só para frisar aqui, ele fez duas perguntas, né? Ele quer saber a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor deste custo mínimo, né? São duas perguntas. Vamos ver mais ou menos o gráfico, como é que estaria essa função primeiro? Então eu tenho aqui o plano cartesiano, eu tenho o eixo x, certo? E tem ali o eixo que seria o eixo y ou f de x, que nesse caso ele não chamou de f, ele chamou de c de x. Lembra que eu falei que eu poderia usar qualquer letra para a função? Então, nesse caso aqui ele usou o c de x, não tem problema nenhum. Olhando a lei de formação, a gente tem ali que o a ele é 1, certo? O número que está antes de x ao quadrado é 1, então o a é positivo. Então eu já sei, né? É claro que eu vou botar aqui um esboço, né? Ela não está exatamente nesse lugar, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Ela é uma parábola voltada para cima. Então ela é uma parábola côncava para cima, ok? E como ela é uma parábola com a concavidade voltada para cima,
A gente acabou de ver aí que a função vai assumir um valor mínimo nesse caso. E esse ponto, que é o ponto de mínimo, é o que a gente chamou de vértice, que vai ter duas coordenadas, xv e yv. Basta agora eu olhar o problema e saber o que ele quer e quem é quem. Certo? Então ali o que eu sublinhei em verde está assim, a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. E essa quantidade de unidades ele chamou de x, certo? E depois ele falou qual é o valor deste custo mínimo. E o custo ele chamou de c. Então o que está em verde, que é o x, é o valor que eu vou encontrar no eixo x, que nesse caso é o xv, e o c é o que eu vou encontrar ali no eixo do c de x, que nesse caso é o yv. Então xv é a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o YV vai ser o valor mínimo para a produção dessas peças aí. Então agora eu tenho que aplicar essas formas, tanto o XV quanto o YV. Então olhando a lei de formação, eu sei que o meu A é 1, meu B é menos 80 e meu C é 3.000. Então aplicando aí o XV vai ficar menos B sobre 2A. Decorem essa fórmula e vamos substituir. Então vai ficar menos 80, é um menos da fórmula, e o menos do 80, que o B é negativo, e 2 vezes A, 2 vezes 1. Então menos com menos vai dar mais 80, e 2 vezes 1, 2. 80 dividido por 2 vai dar 40. Então eu já encontrei aí o XV, né, a coordenada X do vértice, ou seja, já sei aí qual é a quantidade de unidades que ele tem que produzir para que o custo dele seja mínimo. Então agora vamos descobrir qual é o valor desse custo, descobrindo o valor do YV. Nesse caso eu vou usar a fórmula do YV sendo f de xv, ok? Então eu vou pegar a lei de formação e vou substituir o xv no lugar do x. Então tudo que tiver x ali na lei de formação eu vou trocar por 40. Então vai ficar 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. 40 ao quadrado é 1.600, 80 vezes 40, 3.200. E o 3.000 eu repito. Fazendo essa conta aí, vai dar 1.400. Então esse é o custo mínimo que a empresa vai ter para produzir esse produto. Então 40 é a quantidade para ele ter um custo mínimo e esse 1.400 é o custo mínimo, né? O custo mínimo para essa empresa vai ser R$ 1.400. Então nesse vídeo a gente fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!